uma coisa, presta bem atenção, é vocês não foram chamados por Deus para sofrer, entendeu? Para ser destruído, nada disso. Deus quer salvar você, Deus quer salvar a sua família. Só que o inimigo, ele não quer isso. Ele tenta destruir tudo que é de Deus. Para isso, às vezes, ele arruma, né? Ele levanta algumas coisas na nossa vida para ver se você desiste, para tentar parar você, se achar até que não tem mais jeito. E isso acontecia até os maiores homens de Deus, que a gente vai ver aqui na Bíblia. O que tem que fazer? Você tem que permanecer orando, segurar na mão de Jesus. Vê que é o louvor que fala assim: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Não é esse louvor? Você tem que segurar na mão do Senhor, confiar nele, não se entregar. Porque às vezes a pessoa está uma luta, está uma tentação, ela não aguenta mais, ela se entrega. Ela começa a querer perder as forças. Você quer saber? Quando que ela se entrega? Quando ela, não vou orar mais não vou mais para a igreja não, porque também não adianta mais. Já orei. Eu já orei, já fiz um monte de coisa, não adiantou, então não vou mais orar. Vou para a igreja, vou orar mais por isso não. Ela começa a se entregar. Entendeu? E não é assim, a gente, mesmo que pareça que é o fim, você não pode se entregar, igual aconteceu com isso aqui, ó. Você tem que confiar em Deus, mesmo que as suas forças acabem, você precisa continuar confiando em Deus. A Bíblia diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? O interior permanece firme. Entendeu? Pastor, mas às vezes parece que não tem mais jeito. Ora, continue confiando em Deus. Pastor, é pior do que a senhora está falando, é um pecado. Pecado terrível. Já orei para pedir a Deus, troço do pecado, não me deixa. Como é que eu vou ser feliz com Jesus assim? Você precisa chegar até Deus, ser sincera com Ele. Não tente esconder pecado de Deus, que isso é uma bobeira que você está fazendo. A Bíblia diz que se você for fiel em confessar, Deus ama a verdade no íntimo. O negócio pode ser feio, o negócio pode ser cabeludo, o negócio pode ser terrível. Chega até Deus e conversa com Ele. Pai, eu errei, mas eu não quero. Eu preciso de força para sair daqui. O Davi, ele estava passando uma situação que ele dizia que ele estava num lago escorregadio de lodo. Vocês já pisaram no lodo? Já tomaram banho numa piscina que tem lodo? Ou não? Não. Oi? Eu fui tomar banho. Eu fui tomar banho uma vez numa piscina. E piscinão enorme, era muita piscina que tinha lá, num sítio. Aí estava eu, estava eu, as meninas, estava eu, a minha sobrinha, a Jennifer, que era o bebê, e a Yasmin. E aí o que acontece? A gente tomando banho dentro da piscina, eu botava elas na boia, elas, vai, me empurra, elas eram mais novinhas. E eu colocava elas assim na boia e saía empurrando elas assim, brincando com elas, né? Aí minha sobrinha, agora é minha vez, eu botei ela na boia e eu fui empurrar, a piscina estava com lodo. Quando eu empurrei, escorreguei dentro da água e eu tentando levantar, o lodo assim, sério, o lodo assim, eu tentando levantar, quanto mais apertada, mais eu escorregar. Eu falei, gente, eu fiquei chateada. Eu falei, gente, eu assim, chateada em Deus, mas como é que pode limpar a piscina direito? Gente? Ela precisa com lodo. Mas ainda bem que foi eu, uma criança tropeça, escorrega ali, não sabe nadar, né? Aí fica meio complicado. Quanto mais eu tentava levantar, mais eu escorregava no lodo. Jesus. O lodo é um lugar escorregadio. Entendeu?
O que aconteceu comigo ali, que eu tentava levantar, mas eu tentava levantar e eu escorregava, às vezes acontecia com Davi na vida espiritual dele. Era uma situação. Está caindo aqui a conexão. Então, era uma situação, um pecado que Davi tinha lá na vida dele, que quanto mais ele tentava sair daquilo ali, mais ele afundava, mais ele escorregava. E ele não conseguia ficar de pé. Você está entendendo? Eu tentava ficar de pé, não conseguia, o cara caindo toda hora. Às vezes tem pessoa que na vida espiritual, a pessoa passa por isso. Pastor, eu tento me levantar, tento sair desse pecado. Mas quanto mais eu tento, mais eu caio, toda hora eu caio naquela mesma situação, naquele mesmo pecado, naquela mesma coisa. Só que Davi, ele não desistiu. Ele continuou buscando a Deus, confiando em Deus, até que uma hora Deus tirou ele. E ele disse assim: tirou-me do lago terrível de lodo. Que era o lugar que ele caía, tirou ele daquela tentação, tirou ele daquele pecado. Entendeu? Não estou falando de vocês, mas tem gente que tem vício de pornografia, já tentou sair, mas daqui a pouco a pessoa não pode pegar o celular que vai lá de novo. Às vezes tem pessoas que é uma paixão. A pessoa já tentou sair daquela paixão, que às vezes a paixão é até ilícita. Está entendendo? Às vezes não é nem uma coisa de Deus. Por exemplo, Davi quando ele teve lá um relacionamento com a Batseba, aquele relacionamento era totalmente fora da palavra. Porque Batseba era casada. Mesmo se ela não fosse casada, ele era casado. Entendeu? Então, às vezes é uma situação que a pessoa... E às vezes até ninguém é casado, mas às vezes também não é de Deus, gente. Tem que se ver as coisas. O Sansão, por exemplo, ele não era casado, nem a Dalila, mas a Dalila... O Sansão estava preso ali, era um lago escorregadio de lodo. Porque vira e mexe, estava ele lá. Ai, Dalilinha. Aí a Dalila ia lá, sei lá, se fosse nos dias de hoje, Dalila ligava para ele e pronto. Ai, ela me ligou, e a corre dela, pronto, acabou com o Sansão. Vai ver que ele até lutava, sei lá, na última vez, mas Dalila, não posso, meu Deus. Daqui a pouco Dalila aparecia, esqueci de tudo. Entendeu? Era um lago escorregadio de luz. Às vezes outros é mentira. Pessoal, não vou mais mentir, está amarrado. Daqui a pouco está a pessoa mentindo. Meu Deus, Deus que me perdoe, mentira. É um vício da mentira. Às vezes é um vício de falar mal dos outros, pessoa. A língua da pessoa não consegue partir dentro da boca de jeito nenhum. Você tem que falar, começar a falar a língua poça da agonia. Ela tem que falar de alguém, mal de alguém. Ou falar da vida dos outros. Tem gente que fala mais da vida dos outros, dela mesmo, ela nem toma conta. Mas dos outros, ela sabe todo mundo está acontecendo no bairro. Pode ir lá que você vai. Quer saber uma notícia? Vai lá, não precisa nem ligar o jornal, não. Vai lá que ela vai te contar tudo. Então, o Davi, ele tinha esse problema, mas ele recorreu a Deus, ele insistiu. Ele não desistiu. Mesmo naquela situação difícil, parecia que ele não ia conseguir sair dali. O que aconteceu? Ele disse que Deus tirou ele desse lago, colocou ele numa rocha, colocou meus pés numa rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Por ele não ter desistido, por ele ter recorrido ao Senhor, ter se humilhado lá diante do Senhor, Deus tirou ele daquela situação e firmou o espaço dele, ele não cair mais. Entendeu? Se você recorrer a Deus e confiar nele, ele vai fazer isso com você, ele vai tirar você daquele buraco, daquela situação, vai firmar os seus pés
Você vai ser uma pessoa agora firme na rocha. Você não vai mais ficar caindo naquela tentação. Vai firmar você, mas você precisa confiar em Deus. E entender que pecado é pecado. Você nunca pode achar que você está certo ou está certo. Errou, fala a verdade com Deus. Senhor, eu errei, mas eu preciso da tua ajuda. Me tira daqui. E Ele vai tirar você. Glória a Deus. E às vezes a gente passamos por algumas situações que parece até que o negócio não vai dar. Se você não tiver no agarrar com Deus, lá no 2 Coríntios capítulo 1, lá no versículo 5. Vamos pegar lá no capítulo 1, versículo 3. Acharam aí? Ó. Só um minutinho, pessoal. A igreja, ela só vai vencer sendo determinada junto à oração. Vamos lá. Te mostrar aqui. Primeiramente, vou te mostrar que não é porque você é cristão que você não passa algumas lutas. Você tem que orar, buscar Deus, ser perseverante. Amém? Que até isso aqui, até os grandes homens de Deus passam. Você está pensando que pastor não passa luta, passa sim. E como passa? Pensa aí umas 10 vezes mais do que a sua, porque você luta, ora pelas pessoas. Você tem a luta sua, da sua família, algumas pessoas, mas o pastor tem a luta de um montão de gente e coisa pesada. É coisa pesada, irmão. Pessoa que está no espiritismo, pessoa que está em cada pecado seríssimo. O diabo não quer entender aquela pessoa. Aí ele vai para cima de quem? O pastor que está em intercessão, que está ali na linha de frente, está pregando o evangelho. Lembra do helicóptero? Eu contei do helicóptero do impedimento da comida, lembra? Chegava lá. Tu já viu que o diabo, quando ele quer matar uma pessoa com uma doença, ele tenta impedir a pessoa de comer? Quando ele tenta impedir a pessoa de comer, a pessoa tem que ir para o hospital, tem que tomar soro. Porque se ela não comer, o que vai acontecer? Ela vai ficar fraca, debilitada. O corpo vai perdendo as vitaminas, porque as vitaminas vêm pelo que ela come. Então, aí o diabo tenta paralisar o pastor e a pastora, que é aqueles que é responsável por alimentar a igreja. E sem o alimento, aí a ovelhinha vai ficando o quê? Desnutrido, fraca, sem palavras, entendeu? Daqui a pouco vai ficar indo em cima da outra. O inimigo é sujo, entendeu? O apóstolo Paulo também passava na rotina dele. Vamos lá. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação, que nos consola em nossa tribulação.
Não é isso? Nós estamos aqui porque nós somos consolados por Deus na nossa tribulação. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, ele está falando, ele não é um ministro da palavra de Deus, ele está falando, é abundante em nós, não é pouco não. É abundante em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo, né? Tanto que eles eram afligidos, eles também conseguiam consolar os outros, porque eles passavam por aquilo ali, aprendiam, se fortaleciam para fortalecer os outros que também talvez ia passar por coisas parecidas, entendeu? E ele está dizendo assim, ó, e o qual mas se somos atribulados é para a vossa consolação. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja, ó, nós somos atribulados, que é para a consolação de vocês. Mas pastor, é estranho, isso aí porque muitas das vezes quando o pastor fala para você, irmão, irmã, isso aí você vai vencer isso aí, a gente vai orar, isso vai passar, é porque ele já passou por aquilo ali, entendeu? Geralmente ele já passou, Deus já ensinou, ele já foi atribulado, já foi consolado por Deus, já venceu aquela batalha e está ensinando agora você a vencer também. Você está entendendo? Que às vezes tem pessoas que pensam que o pastor prega só letra. Não, quem prega só letra é dos hipócritas. Eles vai lá, aprende o que é que está dizendo na Bíblia e vai lá e ensina. Não. Um verdadeiro pastor e uma verdadeira pastora de Cristo, eles vivem diferente, eles são provados no fogo, eles são testados, eles são aprovados, eles passam batalhas, vence batalhas, vai ficando experiente para ensinar você. Igual o apóstolo, igual o Davi, né? O Davi não chegou lá para matar o gigante, mas eu estudei num livro como é que se mata um gigante, não. O que ele falou lá? Já matei um urso, já matei um leão, agora eu vou matar esse, eu tenho experiência. Eu sou de batalha, tenho experiência de vencer esses troços aí. É diferente, gente. A pessoa de Deus, ela está acostumada com batalha, ela já sabe, já foi lá, já venceu, já sabe como é que se vence, vai ensinar você. Por isso que a pessoa, às vezes, quer vencer uma batalha, o pastor está dando um conselho, a pessoa faz de outro jeito, ela não vence. Porque o pastor já passou aquilo ali, sabe o que está falando. Se não está ouvindo, aí você vai tentar vencer de outro jeito, vai dar ruim. Quer ver? O Davi, tentaram aconselhar o Davi a lutar com o gigante com as armas deles. Não, bota aí essa armadura aí, pega uma. Não ia dar certo. Não ia dar certo. O Davi não estava acostumado com aquilo ali. Não era daquele jeito que ele estava acostumado a vencer. Daquele jeito ali, ninguém estava conseguindo matar o gigante. Ele matou do jeito dele, porque estava acostumado a vencer com Jesus. Ele foi pela fé. Ele não foi confiando em armadura, confiando em espada, nada disso. Ele foi confiando em Deus. É diferente. Entendeu? Então, se você for do jeito que Deus está falando, você vai conseguir. Às vezes tem pessoa que é bobinha, deixa de ouvir um pastor e uma pastora que tem experiência, já venceu várias batalhas, entendeu? Já esteve ali no campo do inimigo, sabe como é que ele trabalha, sabe as estratégias dele, essa pessoa vai poder te ajudar, porque ele trabalha assim toda a família. Pensa você querer, ele faz as mesmas bobeiras. Ontem mesmo me veio uma pessoa me pedir um conselho. Eu estava falando com a pessoa, fulano, preste atenção, você está bem,
está prosperando, as coisas estão dando certo para você está dizendo que está buscando mais a Deus, está lendo mais a Bíblia. E isso é uma armadilha. Está lá no Efésios 6, 10, né? Fortalecer no Senhor para ficar firme contra as astutas enciladas do diabo. E aí a pessoa, mas pastor, mas eu fiquei, não estou citando o nome, estou falando aqui o que a pessoa falou, mas eu fiquei triste que da minha própria família. Eu falei, pois é, não vai usar uma pessoa de fora, ele vai usar uma pessoa que vai conseguir te ferir, uma pessoa que você ame, que tenha consideração. Se ele usar uma pessoa, porque a pessoa estava falando, teve uma pessoa de fora que fez um negócio que ele nem ligou, que nem ficou muito triste, ficou mais triste por causa da família, mas é por isso mesmo, se ele usar um de fora, você não vai nem ligar, você não tem muito sentimento com aquela pessoa, entendeu? Você vai ligar, você vai se importar se usar uma pessoa que você ama, aí vai conseguir te ferir de cheio. Aí a pessoa, não, pastor, mas graças a Deus eu não estou com ódio, não. Eu só fiquei magoado. Falei, então, mas isso aí também é um problema. O ódio, ele é um pecado. A mágoa também é uma sujeira no seu coração. O ódio significa que você está com raiva daquela pessoa, você está chateado com aquela pessoa. E a mágoa, você não perdoa aquela pessoa de verdade. Enquanto está a mágoa é uma tristeza que você está para a pessoa. Mas quando você perdoa mesmo, não dói mais. É igual uma feridinha. A feridinha está em carne viva, tudo que encostar ali dói. Mas daqui a pouco cria uma casquinha, seca aquela casquinha, pode encostar ali à vontade que não dói mais. Não é assim? Quando você perdoa, é como se fosse aquela feridinha com a casquinha que não dói mais. Agora, enquanto você não perdoa, aquela feridinha está aberta. Pastor, como é que eu sei que eu não perdoei? Você lembra do negócio e fica triste. Aquela mágoa, aquela tristeza, então a feridinha está aberta. Se está aberta, você não perdoou. Você não foi sarado. Quando você perdoa, você está sarando a si mesmo. Porque você é perdoado, você é sarado, você é livre. Agora, pastora, como é que você sabe disso? Para me dar um conselho à pessoa, porque eu já sei, eu conheço as armadilhas do diabo. Quer ver você não ser atacado? Não ora direito, leva a palavra de qualquer maneira, vai viver na vida. Ele não vai ficar te atacando toda hora, né? Só que ele não vai deixar suas coisas dar certo. Ele não vai deixar seus sonhos se realizar, as coisas que você ora acontecer, não vai, porque ele está solto no teu ouvido. Mas também ele vai fazer você achar que está tudo bem, porque você está no caminho errado. Ele vai ficar te enganando, fazendo você achar que está tudo bem. E aí, pastor, quer ver ele começar a te atacar? Começa a se consagrar. Agora eu vou ler um pouco a Bíblia, eu vou estudar um pouquinho, vou meditar no que o pastor falou, vou orar, irmão. Aí começa as guerras. Você começa a redobrar as orações, irmão, bombardeia para tudo quanto é lado. Um te liga, te xinga, o outro para de falar com você. O outro para de falar com você, o outro fala mal de você, irmão. Você declarou guerra ao império das trevas. Mas é assim que tem vitória. Tudo quietinho não tem vitória não. Você não vai nem conseguir mexer com ele. A vitória vem quando é bombardeio mesmo, né? Vai para se levantando é guerra. Aí você continua orando, vai para cima, ele vem, você vai também, aí você vence. Daqui a pouco sai um liberto, sai outro convertido, sai outro batizado com o Espírito Santo. Mas se não tiver batalha, não tem nada. Vai ficar tudo tranquilo, ele vai fazer você achar que está tudo bem. Mas, irmão, desconfia. A vida do cristão muito quietinho, sereno, tem alguma coisa errada. Já está contando alguma coisa por trás de você. Sério? Hã? Coisa séria. A vida do cristão é uma batalha. Não é à toa que o apóstolo Paulo era chamado de quê? Atleta cristão. Um atleta cristão. Ele estava sempre na atividade, sempre no exercício da fé, sempre na batalha.
mas temos vitória. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, ó. Diabo não luta com ninguém caído, pessoal. Põe isso na tua cabeça. Ele só luta com aqueles que ficam ativos, entendeu? Aqueles que representam algum perigo para ele. Aqueles que não representam perigo nenhum, ele não mexer com você, por quê? Deixa ali, já está caído mesmo, entendeu? Já derrubou mesmo. Então ele está dizendo aqui, ó. Mas se somos atribulados é para a vossa consolação e salvação. Ou somos consolados é para a vossa consolação. E é a qual se opera, suportando com quê? Com paciência as mesmas aflições que nós padecemos. Tem pessoa que pensa, mas aí eu não vou falar. Não, irmão, todo cristão, toda cristã passa uma rotina, mas não é que você vai ser derrotado. Não é como do mundo também. O mundo é pior. O mundo você está lá na mão do maligno, ele mata você a hora que ele quiser. Não é assim. Nós temos algumas batalhas, mas nós temos vitória. As mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Glória a Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneiras agravados, não é isso? Mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nós desesperamos. Vamos dar uma paradinha aqui. Apóstolo Paulo, um homem de Deus, missionário, profeta, tinha todos os dons do Espírito Santo. Tu viu a luta que ele passou aqui? Ele disse que a tribulação que ele passou foi tão grande que eles perderam até a esperança da vida deles. Tá vendo como às vezes a pessoa passa algumas coisas que parece até que ela não vai conseguir mais sair dali. Tem hora que a pessoa, meu Deus, eu acho que isso aqui não tem mais jeito, isso não tem mais solução, mas tem. Eles chegaram a esse ponto aqui, eles desesperaram até da vida deles, acharam que não tinha mais jeito. Olha com o apóstolo Paulo, um homem experiente com Deus. Esse homem, ele tinha experiências de batalhas que ele passou, naufrágio, perseguição, ele tinha, mas mesmo assim, ele chegou a esse ponto aqui, de achar que não tinha mais jeito, de desesperar até da própria vida, a gente vai morrer. Não tem hora que você passa certas coisas que parece que não tem mais jeito, não estou falando de morte não, mas tem coisas que você, meu Deus, isso aqui eu acho que eu não vou conseguir mais sair daqui. Eu acho que eu não vou conseguir vencer isso aqui. Não tem hora que acontece isso. Mas o que eles fizeram aqui? Eles confiaram em Deus, mesmo nessa hora. É o que a gente tem que fazer. Mesmo que pareça que não tem jeito, mesmo que pareça que é o fim, tem que se apegar com Deus, orar a Deus, pedir força a Deus. Senhor, me ajuda. Eu sozinha não estou conseguindo vencer essa situação, mas com o Senhor eu vou conseguir. Eu estou mostrando isso aqui a você, porque às vezes você está pensando que por você ser um cristão, você ser uma cristã, você não vai passar por nenhuma luta. Não. Às vezes passamos por batalhas, e batalhas pesadas. Às vezes parece que o negócio não vai, parece que a porta não vai se abrir, parece que o negócio não vai andar. Se até com o apóstolo Paulo aconteceu isso. Vamos repetir esse versículo para você entender? Vamos lá. De repente você não prestou atenção. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a
a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo que até da vida desesperamos. Imagina o que eles devem ter passado. Imagina a luta que foi. Um homem desse, experiente com Deus, perder até a esperança da vida. Está entendendo por que tem que orar? Tem que orar. Mas ele passou, eles passaram. Porque eles ficaram firmes, confiando em Deus. O Josafá também passou uma situação que parecia que não tinha mais jeito. Senhor, em nós não há mais força perante essa grande multidão. Também não sabemos nós o que faremos. Não temos mais força, também não sabemos mais o que fazer. Porém, a nossa esperança, também os nossos olhos, então estão postos em ti. Mesmo eles fracos, sem esperança, sem força e sem saber o que fazer, ele orou e confiou em Deus. Então, se você está passando uma situação difícil, parece que o próximo não tem mais jeito, acabou tudo, segura, faz igual aquele louvor, segura na mão de Deus, agarra na mão de Deus. Senhor, não me solta, me ajuda, eu preciso que o Senhor me ajude a sair desse problema, seja uma dívida, seja um problema na família, seja uma tentação, seja o que for, seja um pecado. Você pedir força a Deus, agarrar na mão dele. Seja uma doença ameaçando a sua saúde. Tem outra opção para você fazer? Tem que orar, só pegar com Deus, não tem jeito. Tem vezes que você pastor, mas eu já orei 2 vezes. Irmão, tem situação que você tem que orar mais. Entendeu? Aí ele está falando aqui, Mas em nós mesmos tínhamos a sentença de quê? Sabe o que significa isso? Ele dá assim, mas a gente já esperava já a morte mesmo. Olha só que situação hoje é. Eles perderam a esperança. Tipo assim, para eles, na mente deles, no coração deles, já tinha uma sentença, ele vai morrer. Tem mais jeito. E às vezes você está com uma sentença, não que você vai morrer, mas às vezes o diabo já botou aquela sentença, você não vai conseguir vencer isso não. Esse casamento não tem mais jeito não. Já de repente o diabo já deu a sentença, tentando te convencer que acabou. E essa doença não tem mais jeito não, você não vai conseguir sair disso aí não. Você não vai conseguir prosperar não. Às vezes ele tenta dar essa sentença que para você não tem mais jeito. Você está entendendo? Sim ou não? E ele estava falando, em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em quem? Em nós, mas em Deus. Está vendo? Que às vezes você está confiando em você. Mas aí eu fiz tudo certinho, não sei o que, e agora eu vou morrer. Não, você tem que confiar em Deus. Confiar que Ele pode tirar você daquela situação. Não é você que vai sair, é Ele que tira você dali. Para que não confiássemos em nós, porque nós somos falhos. Tem gente que pensa que é perfeita, a pessoa não aceita o conceito de ninguém, acha que só está certo. Não. Nós somos falhos, nós somos dependentes da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Se Deus deixasse por nós mesmos,
A gente pode ter 200 anos de evangelho e ser muito santinho, mas se Deus deixar a gente uma semana pela gente mesmo, acabou, irmão. Capaz de você estar toda torta, fazendo tudo errado de novo. Porque o ser humano, a carne é terrível. Então a gente tem que confiar em Deus. Se confiar na gente mesmo, está perdido. Aí ele está dizendo aqui, ó. Mas em Deus, que ressuscita os mortos, a qual o que ele fez? Nos livrou de tão grande morte e livrará. Em quem esperávamos, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Está vendo? Deus livrou eles. Mas vou te perguntar, por que Deus livrou eles dessa aflição tão grande? Vai ser que eles iam morrer. Por que Deus livrou eles? Porque eles confiaram em Deus, mesmo sem esperança. Porque ele disse que já tinha se desesperado. Mesmo sem esperança, mesmo sem ver uma saída, mesmo achando que acabou, eles confiaram em Deus. Deus livrou eles. É o que a gente tem que fazer. Não está vendo uma saída, está difícil, está pesado, confia, agarra em Deus, ora a Deus, não confia em você não, confia nele, na graça dele, no perdão dele, na misericórdia dele, no auxílio, no socorro dele, na fidelidade dele. Entendeu, pessoal? Estão entendendo direitinho? Sim ou não? Aí ele disse, ó, ajudando-nos também vós. Com o que, pessoal? Oração por nós. Não foi o que eu falei para você? Que todos nós que somos cristãos, todos nós temos lutas. Uns têm que ajudar na luta do outro. E também precisam orar pelos pastores, porque quem é que estava passando por esse evento? Sendo os dias de hoje, apóstolo Paulo nem precisa de oração, cara daquele ali. Apóstolo Paulo, ué, vai passar aflições, perseguições. Você está entendendo? É um orando pelo outro, tem que ser assim. Por quê? Porque todos nós somos participantes da graça de Cristo, mas todos nós participamos das aflições. Todos nós somos tentados. Todos os cristãos. Porque o diabo ele não vai tentar tirar uma pessoa que já está na mão dele. Ele vai tentar as pessoas de Cristo. Todos. Entendeu? Que são de Cristo. Perseguidos. Nós somos perseguidos por causa da cruz de Cristo. Perseguiram Jesus, vão perseguir eles também. Todos nós passamos por essas aflições. Por isso que nós temos que orar pelos outros. Aí ele diz, ó, ajudando-nos também vós com orações por nós. Não é isso? Já pensou se o pessoal, a igreja, não estivesse orando pelo Paulo, pelo pessoal, talvez eles tenham até morrido aqui. Entendeu? Aí o apóstolo Paulo está falando, eles estão ajudando a gente em oração. Oração por nós, para que, pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também seja dada graças a nosso respeito. Viu como o cristão às vezes passa uma batalha e às vezes parece até que o negócio não tem jeito? Você tem que orar. Pastora, e o inimigo? O inimigo, você é uma pessoa de Deus, mas ele vai tentar, ele tenta impedir os planos de Deus na sua vida. Não é porque você é uma pessoa de Deus, o diabo não vai tentar atrapalhar os seus planos.
Você tem que orar, entendeu? Não pensa, você, eu já sou de Jesus, já aceitei Jesus, o diabo não vai nem mexer comigo, não vai nem tentar atrapalhar meus planos. Hoje você está tendo um presente de Deus. Você está tendo uns ensinamentos aqui que eu nem costumo ensinar muito. Eu estou usando o apóstolo Paulo, porque ele foi um grande homem de Deus. Se ele passou por isso, já viram a vida do apóstolo Paulo? Ele não era só missionário, não, ele era profeta, missionário, reverendo. Ele era um reverendo. Ele tinha todos os dons do Espírito Santo. Até os lenços aventais saíram do corpo dele, curaram. Grande homem de Deus, ele passou muitas batalhas. Vamos ver se o inimigo tenta atrapalhar a vida dos outros. Tessalonicenses 1, 1 Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 2. Bom dia, João, tarde, Senhor. 1 Tessalonicenses 1, versículo 2. Não, pessoal, 1 Tessalonicenses 2, capítulo 18. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver exatamente onde é, senão a gente vai ter que ler isso aqui tudo. A gente já está terminando já, pessoal. Primeira Tessalonicenses 2:17. Acharam aí? Então você tem que se armar. Você tem que se armar. Não é que você está com Jesus, você não vai ter alguma luta, que ele vai ter, mas você tem que aprender a fazer que nem eles aqui. Mesmo sem esperança, mesmo coisa difícil, eles confiaram em Deus, foram para cima, oraram. E você tem que entender que não é porque você é um cristão que o inimigo não vai tentar te atrapalhar a sua vida. Vai tentar te atrapalhar de você vencer. Você tem que entender que você está numa batalhazinha, você tem que avançar, você tem que ir para cima. Entendeu? Você não pode ceder à derrota, ao fracasso, à tentação, não pode ceder. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Vai lá, ora a Deus, pede força a Deus. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, o desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo e alegria, seus votos em vista das boas novas que Timóteo trouxe, né? Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, porque ele queria ir lá. O apóstolo Paulo, ele era um reverendo. Quem sabe o que é um reverendo? Levanta a mão. Um reverendo. Ninguém sabe o que é um reverendo. Oi? A Aline. Reverendo é uma pessoa assim que ele vai, né, pregando assim. Tem uns que pregam, tem outros que revisa as igrejas, sabe? Em vez em quando ele pregava, depois ele passava lá para verificar como é que estava a fé daquele pessoal, se estava firme, se ainda não estava, se tinha saído. É como se fosse assim, uma pessoa que tem aquele dom de não é como se fosse uma empresa, né? Que a igreja não é uma empresa.
empresa não tem aqueles encarregados, aquelas pessoas que é responsável por revisar as empresas, lá, passar em cada empresa, tipo uma fiscalização para ver como é que está. O reverendo é aquele que vai assim nas igrejas para ver como é que está a fé do pessoal, revisar como é que está aquele pessoal, se aquele pessoal está firme, se não está, entendeu? Ele tem aquele cuidado de pregar e ir nas igrejas, revisar, passar ali onde ele já passou. Não é igual missionário. O missionário vai lá, por exemplo, primeira vez nas igrejas pregar. Não. O reverendo, ele faz tipo uma revisão, como é que está a fé do pessoal. Ele tem aquele cuidado assim de... É como se fosse fiscalizar a fé do povo lá das igrejas lá, entendeu? É um reverendo. O apóstolo Paulo, ele era um reverendo. Ele passava pregando, ele era um missionário, mas depois ele sempre voltava naquelas igrejas e para rever como é que estava. Tanto é que como o pessoal estava saindo da palavra, como na igreja de Gálatas, mandaram carta para quem? Para Paulo ir lá resolver, porque o pessoal, ele era um reverendo, para ele ir lá resolver, o pessoal não estava querendo obedecer. Tem uma igreja também, não sei se é de Coríntios, ou Romano, não sei, Romano foi não, acho que não sei se foi de Coríntios, que tinha lá uma pessoa que estava tendo relação com a madrasta, que a mulher do seu próprio pai. Mandaram cartas para Paulo. Paulo falou: se eu for aí, a gente vai ter que tirar esse mico daí, eu vou aí pessoalmente, entendeu? Então mandavam carta para o apóstolo Paulo, quando tinha problema naquelas igrejas, para ele voltar lá, entendeu? Para ele poder resolver o problema. Então ele era tipo um reverendo, ele resolvia os problemas das igrejas, entendeu? Ele revisava a fé do povo. Isso que é um reverendo, entendeu? Não é mais responsável só por uma igreja, ele era responsável por várias igrejas, de Gálatas, Tessalonicenses, toda a igreja. Ele era um reverendo. Então, ele se preocupava com a fé. E essa igreja aqui, ele estava querendo ir lá. Pessoal, ele estava querendo voltar lá para ver o pessoal, entendeu? Revisar lá, só que teve um impedimento dele, ele está falando aqui, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procurando com grande desejo ver o vosso rosto, né? Eu acho bonito no apóstolo Paulo, que embora ele fosse por exemplo, ele estava pregando nessa igreja aqui, mas ele tinha um carinho por todas as igrejas, por todos os povos, já viu isso? Todas as igrejas, todos os povos. Ele orava: estou com saudade de vocês. Tinha aquela preocupação de ir lá ver como é que estava aquele pessoal daquela igreja, entendeu? Ele tinha isso. Aí ele está dizendo aqui, pelo que bem quisermos uma e outra vez ir ter convosco, mas pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás fez o quê? Nos impediu. Olha só. Pastor, Satanás impediu o apóstolo Paulo. Que dirá a gente, né? Aqui ele impediu de ir lá ver o pessoal na igreja, mas o diabo pode impedir você de prosperar, pode tentar impedir você de avançar na sua fé. Toda vez que você começa a avançar e se levanta contra você, ele pode impedir você de receber a sua bênção. Ele vai tentar fazer isso. Se você não orar, se você não buscar firme a Deus, ele vai conseguir te impedir. Ele conseguiu impedir o apóstolo Paulo de lá. Eu queria ir ali, mas Satanás me impediu. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu, porque o qual é a nossa esperança e gozo, ou coroa de glória. Porventura não sois vós também diante do Senhor Jesus Cristo em sua vida? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Pelo que, não podendo esperar mais de boa mente, quisemos deixar
quisemos deixar sós em Atenas, enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro de Deus e o nosso cooperador de Cristo, para vos confortar e exortar acerca da fé, para que ninguém se comova por essas tribulações. Está vendo? Ele não pôde ir, ele mandou uma outra pessoa. E qual era a preocupação de Paulo? Se eles estavam firmes na fé, tá vendo? Ele era reverendo por causa disso, ele ficava observando, ele tinha aquele trabalho de ver se o pessoal ainda estava firme, já tinha caído, se o diabo já tinha enganado eles, por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós sabeis. Portanto, não podemos, eu também, esperar mais. Mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Ele falou, não deu para mim aí, eu tive que mandar alguém para ver como é que vocês estão. Se por causa de algumas aflições aí, porque nós no mundo tereis aflições, se vocês permanecem com Deus, se vocês já saíram da presença, se o tentador tirou vocês da presença de Deus, ou se vocês estão firmes na fé. Senão o nosso trabalho foi em vão. Eu preguei, orei e tal, vocês se desviaram do mesmo jeito. Entendeu? Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nos trazermos boas novas da vossa fé e amor, de como sempre, tendo boa lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, como nós também a vós. Está vendo? Ele ficou feliz. Por que ele ficou feliz? Porque o Timóteo veio falando que o pessoal estava firme, no amor, na fé. Porque, gente, deixa eu te explicar uma coisa. A igreja de Cristo, ela não pode se odiar, não, gente. Irmão não pode ser assim, não. Os irmãos, eles têm que manter o amor, o perdão, entendeu? A união, tem que se manter como os discípulos. Você não vê os discípulos se odiando um ao outro. Nem lá se Paulo odiava Pedro odiava Tiago, você não vê isso. Eles tinham os defeitos deles. Pedro era meio estouradinho, entendeu? Tomé não acreditava. Eles tinham os defeitos dele, mas um sabia lidar com o erro dos outros, um perdoava o outro, mantinha unido em oração, em amor. A igreja de Cristo tem que ser assim. Esse negócio de um com raiva do outro, um está de bico com o outro, isso aí não é de Deus, não. Isso é o diabo entrou no meio do rebanho. É ele que está fazendo isso. Ele fazia lá no céu isso. O apóstolo Paulo ensinava muito eles se manterem juntos, em oração. Aí ele disse, vindo porém, no 7, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque eles passavam luta, aflições e luta, para poder se manter pregando o evangelho. Por exemplo, o diabo ele é doido para destruir e derrubar um pastor, gente. E derrubar o pastor, as ovelhas ficam dispersas. Então o apóstolo Paulo estava falando assim, eu fico consolado, pelo menos a gente estamos sendo afligidos, estamos sendo atacados, mas vocês estão firmes, está valendo a pena. Pior é passar tudo isso e não valer a pena, um com ódio do outro dentro da igreja, jogando praga no outro. Aí, irmão, o pastor fica até triste, ele está passando maior luta, maior tribulação, maior aflição, maior perseguição, para ensinar o povo, para orar pelo povo, o povo ficar tudo na mão do inimigo. Aí, gente, não dá, entendeu? O apóstolo Paulo falou, eu estou feliz, pelo menos eles são perseguidos, mas vocês estão bem,
Estão bem, estão em paz, estão obedecendo direitinho a palavra, entendeu? Aí ele disse, ó, por esta razão ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor, graças a Deus, aqui, porque ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo e a alegria, né? Com que regozijamos por vossa causa diante do Senhor Deus. Oramos abundantemente de dia e de noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos a falta, o que falta à vossa fé, que é levar a palavra, né? Ora, mesmo o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a vossa viagem para vós, e o Senhor vos aumentará e fará crescer. Em que, pessoal? Em amor, não é isso? Caridade é amor. Em amor uns para com os outros, está vendo? Desde lá de trás, o que o apóstolo Paulo ensinava? Amor um para com os outros. Igreja não pode odiar o outro, senão é de Deus. Pastor, mas estão me odiando. Então o Espírito está na pessoa, você ora por ela e não deixa manchar seu coração. Mas virou meu inimigo. Mas Deus está mandando você amar seu inimigo. E agora? Ela está te odiando que é seu inimigo. Você está odiando por quê? Você é inimigo também? Então é meio complicado, entendeu? Então, ora, aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensível em santidade diante do nosso Deus, Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Glória a Deus. Esse aqui é o verdadeiro evangelho, que você não ouve pregar por aí. Aí isso aí que acontece, o pessoal acha que é assim, que um tem que jogar praga no outro, um tem que odiar o outro, mas não é isso que Deus está mandando fazer. Está mandando orar um pelo outro, amar um ao outro. Sim ou não? Não é um ficar criticando o outro, um ficar julgando o outro, não é isso que Deus mandou fazer. E você está vendo? O que a gente aprendeu aqui? Duas coisas que a gente aprendeu aqui importantes, gente. Uma, que não é porque você é uma pessoa cristã que você não vai ter batalhas. O apóstolo Paulo teve uma batalha e uma que ele pensou que não ia nem sair daquela ali. Mas ele conseguiu vencer. Por que ele conseguiu vencer? Porque ele confiou não nele, mas em Deus. Entendeu? E segunda coisa que a gente aprendeu aqui, que o inimigo, ele tenta sim atrapalhar os seus planos. O apóstolo Paulo queria ir lá, mas Satanás impediu ele de ir. Olha que ele era o nome de Deus. Então quer dizer que a gente temos que orar pelos seus propósitos, pelas nossas famílias. O diabo sempre vai tentar impedir você de alcançar o seu milagre. Glória a Deus, não vai conseguir, mas ele vai tentar impedir. Gente, só um minutinho. Não tem esse suco da uva aí que a gente comprou? A gente vamos consagrar ele para o cálice da saúde. E, aliás, ele é bem grandinho, não vai dar para fazer isso. E para a Santa Ceia. E eu vou estar consagrando esse suco da uva mais uma vez. Mas isso eu só vou explicar ou no culto de sexta, ou no culto de domingo, de manhã. Eu vou estar consagrando ele. Queria que algumas irmãs ou algum irmão que pudessem ajudar, porque para mim é um pouquinho meio corrido. Não sei se aí tem aquele saquinho de sacolé. Tem? A gente pegar, fazer um saquinho daquele de sacolé, um pouquinho desse suco da uva, que eu vou consagrar para novamente vocês passar no umbral das casas de vocês. Contra toda praga, peste, entendeu? Porque estava aí uns troços aí de uns vírus mais idosos tentando atacar o pessoal,
já atacou várias pessoas, até pessoas aqui da igreja, isso não pode acontecer. Porque está escrito que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então eu estava orando a Deus por isso, para Deus repreender esse mal, e Deus tocou no meu coração para que novamente a gente faça essa campanha que é do sangue do Cordeiro, né? Que está lá no livro de Êxodo, o Gênesis, para passar lá no umbral da sua porta. Então você vai levar esse sangue do Cordeiro domingo. Eu estava precisando que alguém embalasse para mim esse saquinho até domingo. Domingo, que é a Santa Ceia, vai a primeira Santa Ceia do ano, o pessoal vai vir, já toma a sua Santa Ceia, já leva e já vai ungir lá as suas portas. Com fé, não adianta você levar, vou botar isso aqui, mas isso aqui é só um suco, não, então nem leva. Porque lá o povo de Israel levou a sério. Eles não falaram, sangue, sujar minha porta de sangue, não. Eles não fizeram assim. Eles sabiam que o espírito da morte ia passar lá no Egito. E aonde estivesse aquela marca, o espírito da morte não ia entrar. Mas se tivesse uma casa sem aquela marca, ele ia entrar. Então o mundo está aí, o espírito da morte, doenças atacando o corpo para matar. A gente tem que se proteger do que Deus deu para a gente, com a palavra e com as coisas que Deus colocou na nossa mão. Glória a Deus, amém? Vamos orar para Deus. Não, pode botar o saco no copinho. Entenderam, pessoal? Domingo, agora, Santa Ceia, a gente vai entregar esse sangue do Cordeiro e você vai ungir lá na sua casa lá. Todo tipo de doença, peste, praga, espírito da morte, espírito da inveja que mata também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos, vamos orar, pessoal. Não sei que vocês estão gostando aí, mas acabou. Glória a Deus. Amém? Todo mundo sentadinho. Vamos orar enquanto estamos preparando o cálice. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Eu oro a Deus pela vida de cada pessoa, pedindo ao Senhor que o Senhor venha ajudar, Pai. Em nome de Jesus, eu não sei o que essa pessoa está passando, mas eu sei que o apóstolo Paulo e os seus discípulos estavam passando ali um momento de grande dificuldade, grande aflição. Eles já tinham até se desesperado, perdido a esperança, mas eles confiaram no Senhor, não neles mesmos, mas no Senhor. E eles puderam ser socorridos. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor socorra essa pessoa, Pai. Oh Deus, que o Senhor ajude essa pessoa que precisa de um milagre. Talvez essa pessoa esteja passando um momento difícil na sua saúde, na sua família, na sua vida espiritual. Talvez uma perseguição, talvez uma tentação, talvez uma dívida, uma dificuldade financeira. Oh Deus Todo-Poderoso, ajuda essa pessoa a sair desse buraco, a sair desse lago escorregadio de lodo, a se levantar em nome de Jesus, a dar, Pai, a volta por cima. E eu paraliso toda a ação de Satanás que nós vimos aqui, que tenta impedir, que luta para impedir, mas que Jesus Cristo nos deu poder e autoridade. Paraliso em nome de Jesus e exijo que saia do casamento, da prosperidade, dos filhos, da saúde, de todas as áreas da vida dessa pessoa.
Pai, eu estou consagrando ao Senhor esse cálice. Oh Deus, assim como o Senhor Jesus transformou a água no vinho, eu peço que esse cálice agora seja transformado em um poderosíssimo remédio que cura todo tipo de doença física na alma, no espírito da morte, todo espírito de doença. Que em nome de Jesus todos sejam curados para a glória do seu nome. E receba aí, Pai, dízimo, ofertas que pertencem ao Senhor. Receba e abençoe essas pessoas em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Podem beber do cálice. Em nome de Jesus. Crendo, Deus é fiel. Amém? E glória a Deus. Deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Deseja um bom dia, seus irmãozinhos. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. Claro, Dona Maria. Gente, Deus abençoe aí todo o pessoal que fez. Cosme, Deus abençoe Cosme. A vida toda aí, meu filho. Feliz ano novo aí para vocês. E Deus abençoe também todo o pessoal do YouTube, tá? A paz do Senhor e até mais tarde.